Ignaciano, a luz que flui no peito que ora, no peito que ora. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso conteúdo ignaciano. É com imensa alegria que continuamos vivendo esta nossa fase comunitária e plural. Nos bastidores, a pesquisa atenta, a curadoria dos textos e a edição impecável continuam nas mãos dedicadas do Marcelo Velasco. Mas aqui, diante do microfone, as vozes se revezam. Somos amigos, apoiadores e ouvintes deste projeto, construindo juntos uma espiritualidade que se faz no encontro e na partilha. No nosso encontro de hoje, vamos mergulhar em um texto transformador do jesuíta Georges Aschenbrenner, intitulado Examen del Consciente. O tema toca em uma das práticas mais vitais, porém mais incompreendidas de nossa vida espiritual. O autor nos alerta que o exame é geralmente a primeira prática que desaparece da vida diária. E isso acontece por uma falsa conclusão de que ele não possui um valor prático imediato em um dia cheio de ocupações. Para grande parte da juventude e da sociedade atual, a vida é um sinônimo de espontaneidade. Sob essa ótica, muitos acreditam que o exame seria uma visão reflexiva e desidratada que secaria e abordaria a espontaneidade da vida. Muitos chegam a pensar que qualquer coisa que se opõe a essa ação instintiva está esvaziada do espírito. Mas ao longo dos blocos, nós vamos descobrir que o exame não mata a vida. Pelo contrário, ele é um exercício de discernimento intenso e diário, que nos ajuda a encontrar a verdadeira espontaneidade que brota de Deus. Conteúdo ignaciano, podcast. Consciente versus consciência e a nossa identidade. A nossa grande falha é esquecer que do nosso interior emergem duas espontaneidades diferentes. Uma que é boa e voltada para Deus e outra que é má e nos afasta dele. O grande desafio para quem deseja amar a Deus não é simplesmente deixar que qualquer impulso apareça, mas sim examinar esses impulsos para ratificar de forma plena aqueles que procedem de Deus. É por isso que o autor nos convida a fazer uma mudança radical de perspectiva. Quando o exame se relaciona com discernimento, ele se converte em um exame do consciente e não apenas da consciência. O termo exame de consciência acabou se tingindo de tonalidades moralistas muito estreitas.
a nossa preocupação principal costumava se centrar apenas em catalogar quais ações boas ou más nós havíamos feito durante o dia, como se fosse uma preparação para a confissão. Mas, no discernimento, a preocupação primeira não é a moralidade jurídica das ações, mas sim captar como o Senhor influi em nós e como Ele nos move nas profundezas do nosso consciente afetivo. Além disso, o exame não é um esforço mecânico dirigido à própria perfeição moral, como o que era recomendado por Benjamin Franklin. O exame é, na verdade, uma renovação diária e um crescimento contínuo na nossa identidade religiosa única. É a experiência de fé em uma sensibilidade progressiva para captar os caminhos únicos, especiais e muito pessoais que o Espírito emprega para se aproximar de nós e nos chamar. Sair da zona onde o conforto impera, ao encontro do irmão, ao encontro do irmão no chão poeireiro, com zelo ardente e fé de mensageiro, num tempo novo que a esperança gera. A igreja em saída não espera, rejeita o egoísmo traiçoeiro, busca o oprimido, o pobre e o estrangeiro, pois Deus do pobre e o estrangeiro, pois Deus no humilde sempre persevera. Ter o perfume e o cheiro das ovelhas, ter o cheiro das ovelhas, lutar contra o orgulho que nos cega, lutar contra o orgulho que nos cega. Na caridade pura o maior dom, curar as nossas dores, marcas velhas. E nesta missão que a alma navega, proclamar o Evangelho em todo tom. Em todo tom, em todo tom. Em todo tom. Nauchala. Conteúdo Inaciano. Podcast. Para que o exame ganhe vida, ele precisa ser compreendido como um tempo sagrado de oração. O autor nos ensina que a qualidade e a eficácia do exame dependem intimamente da sua relação com uma permanente oração contemplativa. Sem essa relação com a contemplação,
o exame corre o perigo de se tornar uma autorreflexão vazia sobre a própria perfeição ou uma introspecção pouco saudável e centrada em nós mesmos. Sem escutar a revelação do Pai, o exame se seca e morre, tornando-se um mero reajuste humano. Mas o inverso também é verdadeiro. Uma contemplação sem um exame regular termina sendo formalista, superficial e anêmica. É o exame diário que dá à nossa experiência contemplativa um influxo real sobre o nosso modo de viver o dia. É ele que nos ajuda a encontrar a Deus em todas as coisas e não somente no tempo da oração formal. Nós não fazemos 15 minutos de exame apenas para cumprir uma regra. O objetivo desse exercício específico é desenvolver um coração com a capacidade de discernir, um coração que atue não apenas durante os minutos do exame, mas de forma constante ao longo de todo o dia. É um dom imenso do Senhor, o mesmo coração sábio e inteligente que o rei Salomão pediu a Deus para saber julgar e discernir. Nós devemos orar continuamente para obter e desenvolver esse dom. Conteúdo Inaciano. Podcast. Vamos agora olhar para a prática. Nos exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola nos propõe 5 passos para este exame. O primeiro passo fundamental é a oração para pedir luz. O exame não se baseia no poder natural da nossa memória ou da nossa habilidade puramente humana de analisar o que passou. Nós precisamos suplicar por esta luz, que vem do Espírito Santo. Sem a graça reveladora do Pai, é impossível compreender o mistério que nós somos. Nós rezamos para que o Espírito Santo nos ajude a nos vermos um pouquinho mais como Deus mesmo nos vê. O segundo passo é a ação de graças reflexiva. A posição do cristão no mundo é a de um pobre que não possui nada, nem a si mesmo, mas que recebe dons continuamente. Quando nós nos damos importância demais e negamos a nossa pobreza, nós começamos a reclamar o que achamos que merecemos, o que nos leva a uma frustrante irritação. Há muitas coisas da nossa vida que nós simplesmente damos por garantidas. O exame nos leva gradualmente a perceber que absolutamente tudo é dom. E é essa gratidão, o ato de uma pessoa humilde e desinteressada, que nos prepara para descobrir ainda mais claramente os presentes de Deus no nosso dia a dia. Descendo ao barro, a poeira do chão, onde a ferida é a morada da mão.
Não é na glória que o Pai se revela, é no silêncio que a alma se cela. Eu busco o Mestre na minha limitação, onde o vazio se faz oração. Abba é o ventre, o calor que me gera, a fonte que corre, a vida que espera, no rastro de Inácio, no chão de Manresa. O amor é a surpresa, o dom é a certeza. Encontrar Deus em cada detalhe, no tudo, no nada. Contemplar nação no suor do ofício, a mão do oleiro no meu sacrifício. Não fujo do mundo, eu mergulho no centro, pois tudo que é vasto floresce aqui dentro. Oração é o pulso, é o risco, é o traço, onde a graçaça costura cada pedaço. Abba é o ventre, o calor que me gera, a fonte que corre, a vida que espera, no rastro de Inácio, no chão de Manresa. O amor é a surpresa, o dom é a certeza. Encontrar Deus em cada detalhe, no tudo, no nada. A fonte está aqui. Conteúdo Inaciano. Podcast. A revisão prática e a sutileza do exame particular. Chegamos ao terceiro passo, a revisão prática dos atos. Mas atenção, não devemos nos preocupar em catalogar nossas ações como boas ou más. As perguntas dinâmicas e corretas aqui são: o que aconteceu em mim? Como o Senhor trabalhou em mim? O que Ele esteve me pedindo? É nas profundezas da nossa afetividade, nos nossos estados de ânimo, sentimentos e impulsos leves, que o Senhor nos move e trata conosco mais intimamente. É ali que devemos peneirar e discernir os espíritos, para reconhecer a voz de Deus. A nossa primeira preocupação não é o que nós fizemos, mas como Deus nos tocou, pois a atitude fundamental do crente é a escuta. É dentro deste passo que encontramos o que Santo Inácio chama de exame particular. O exame particular não é uma tática mecânica de dividir e conquistar, onde percorremos uma lista de vícios e virtudes buscando a perfeição própria. Trata-se de um encontro muito pessoal, sincero e sutilíssimo com o Senhor. Quase sempre existe uma zona do nosso coração onde Ele nos chama de modo especial à conversão. E, frequentemente, essa é a parte que nós mais queremos esquecer ou ignorar, distraindo-nos com defeitos mais seguros de serem trabalhados. O exame particular é a coragem de deixar o fogo ardente da Palavra de Deus nos confrontar e nos amar exatamente naquele ponto que mais precisa de mudança hoje.
Conteúdo Inaciano. Podcast. A contrição, a esperança e a nossa comunidade. O quarto passo é a contrição e a dor. Um coração cristão entoa sem cessar um canto de alegria. Mas essa canção será superficial e desencarnada se não for acompanhada pela dor. A canção de um pecador que foi salvo pela vitória de Jesus Cristo. Essa contrição não é depressão ou vergonha tóxica pela nossa fraqueza. É uma experiência de fé, ao compreendermos o assombroso desejo do nosso Pai de ser amado com cada partícula do nosso ser. Por fim, o quinto e último passo é a decisão esperançosa para o futuro. Como você olha para as próximas horas do seu dia? Com desânimo ou medo? Se for assim, reconheça esses sentimentos. Mas o clima que deve coroar o final do exame é o da grande esperança. Uma esperança que não se funda nas nossas próprias potencialidades, mas firmemente no nosso Pai. O Inácio Maduro, no fim de sua vida, conseguia encontrar Deus sempre que desejava, testando cada impulso e sentindo instantaneamente a paz e a alegria que confirmavam o seu verdadeiro eu em Cristo. O nosso exame diário é o caminho paciente para alcançarmos, com a graça de Deus, essa mesma liberdade maravilhosa. E assim, nós encerramos a profunda reflexão de hoje. Antes de me despedir, quero abrir o coração e deixar um agradecimento muito especial a todos os nossos leitores voluntários. É a generosidade da voz de vocês que dá corpo, calor e diversidade a esse projeto. Muito obrigado por abraçarem essa missão com tanto carinho. E a você, que nos escuta agora, saiba que a sua voz também pode estar aqui. O conteúdo inaciano é uma roda viva, e nós adoraríamos ter sua participação ajudando na apresentação e na leitura dos nossos blocos. Se você sente esse chamado para partilhar a espiritualidade com a gente, entre em contato conosco pelas nossas redes. A sua voz é muito bem-vinda na nossa comunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Espírito guie o seu consciente durante todo o dia de hoje. Um forte abraço, fique em paz e até o próximo Conteúdo Inaciano. Quando o sol se põe e o mundo silencia, eu fecho os meus olhos, recordo o meu dia. Longe do barulho, na paz do meu colo, para dentro sem usar nenhum disfarce. Espírito Santo, me traz a tua luz para alinhar meus passos aos passos de Jesus. O exame de consciência é o espelho da alma, a verdade que liberta e a graça que acalma. Não é tribunal e a graça que acalma, mas a chance divina de recomeçar. É o abraço de Deus a me restaurar. Onde eu tropecei no pensar e no agir, onde o egoísmo tentou me iludir, aquela palavra que feriu o irmão ou o bem que eu neguei por omissão, entrego meus erros sem nada esconder. No fogo do teu perdão, meu orgulho vai ceder. O exame de consciência é o espelho da alma, a verdade que liberta e a graça que acalma. Não é tribunal e a graça que acalma, mas a chance divina de recomeçar. É o abraço de Deus a me restaurar. Um coração contrito o Senhor não desprezará, na fonte da pureza minha vida se lavará. É o leme sagrado que ajusta a direção, tirando dos meus olhos o véu da ilusão.
O exame de consciência é o espelho da alma, a verdade que liberta e a graça que acalma. Não é tribunal para me condenar, mas a chance divina de recomeçar é o abraço de Deus a me restaurar. Agora eu descanso com a paz no coração, alma lavada.